Temos o prazer de falar agora com a Flaviane Soares, que já é uma profissional consolidada, né, no mercado. Ela é jornalista, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas pela PUC Minas, consultora em gestão social. E ela tem atuado, né, nos últimos 13 anos, né, Flaviane, em estratégia de comunicação, gestão de crises, relações institucionais, e tem um foco muito específico na atuação com comunidades. E este é o nosso tema de hoje. Queremos conversar um pouco, né, aproveitar um pouco para conhecer essa experiência e a reflexão, né, como profissional, né, dessa profissional que é a Flaviane, e nas relações entre organizações e comunidades. Então, em várias organizações nas quais ela atuou neste período, né, ela pôde acumular, então, muita reflexão e muita experiência nessa área. Não é uma área fácil, né, Flaviane? Já agradecendo a sua participação, inicio a nossa conversa, né, perguntando para você, né, qual que é a importância das organizações se relacionarem de uma forma mais contínua e mais consistente com as suas comunidades. Professor Márcio, eu que agradeço pelo convite. Espero que nosso bate-papo hoje possa contribuir com os colegas, nossos futuros colegas de profissão aí, né? Bom, o senhor trouxe uma ponderação importante, né? Não é fácil se relacionar com comunidades, assim como não é fácil se relacionar com gente, né? Com pessoas que têm backgrounds, né? Repertórios diferentes, culturas diferentes. Então, quando a gente começa a olhar para essa área do relacionamento, nosso primeiro grande desafio é confiança, né? Gerar confiança, estabelecer vínculos de confiança. Isso só é possível quando você se propõe a fazer um trabalho com muita transparência, diálogo, mas sobretudo escuta, né? É uma escuta empática, atenta. E aí eu digo que nas relações com comunidade, que hoje é um grande viés de construção de reputação para qualquer organização, quando você de fato se coloca para ouvir quem são essas comunidades com as quais você se relaciona, quais são de verdade as necessidades que elas têm, as ponderações que elas querem fazer, as reivindicações, né? Eu acho que aí sim, professor, a gente consegue começar a construir essa relação que ela é de longa data, né? Ela geralmente é uma relação que precisa ser perene, ela não pode ser eventual, por demandas específicas, né? Mas quando a gente quer de fato estabelecer o que a gente chama de compartilhamento de um território, de gestão de um território, ela precisa ser bem constante e ser feita sempre com muito respeito. Tem que ser bem planejada também, né, Flaviane? Como é que é feito, como é que é pensada essa, né, do ponto de vista assim, dessa arquitetura e mais planejada, como é que isso acontece hoje dentro das organizações, esse planejamento? Basicamente, professor, quando a gente tem um empreendimento, dentro das nossas políticas, né, de sustentabilidade, governança, a gente mapeia inicialmente quem são essas comunidades, né? É muito comum na nossa área a gente falar sobre stakeholders, né, ou partes interessadas. E a comunidade, ela é uma dessas partes interessadas. E basicamente esse limite que a gente constrói são daquelas pessoas que geralmente residem no entorno de uma determinada operação e que são diretamente impactadas por essa operação. Não necessariamente impactos negativos, mas impactos que a dinâmica daquela operação possa causar. E aí, quando a gente fala de planejamento, acho que a grande estratégia por trás de fazer a relação é você poder conhecer o perfil dessa comunidade. E há alguns bons anos atrás, as empresas tinham uma certa, acho que posso dizer até arrogância, de pensar que elas conheciam a comunidade só de passar por lá ou de conversar com meia dúzia de pessoas. Hoje, se você quiser ter um trabalho bem planejado, estruturado, você precisa também ter instrumentos para você fazer isso. E instrumentos que qualifiquem a sua escuta. Desde uma pesquisa, por exemplo, com institutos especializados em fazer um apanhado de perfil, né? Traçar um perfil daquela comunidade, quem são aquelas pessoas, a faixa de renda delas, em que elas trabalham, existem mais crianças, mais idosos,
mapear os instrumentos públicos que existem naquela comunidade. Ela é bem servida, por exemplo, na área de saúde pública, na área da educação. A partir desses primeiros diagnósticos, você tem ali um retrato que já te ajuda a planejar um pouco a sua ação. E, em segundo lugar, professor, aí a gente entra para o campo mesmo do relacionamento. Geralmente, as comunidades, elas possuem os seus porta-vozes, sejam eles de direito, né, ou instituídos pela própria relação que eles exercem. É um Às presidente vezes de até bairro. mais informais, né, Flávia? Exato. Às vezes ele pode sim figurar como um presidente de bairro, mas às vezes ele pode ser um padre, um pastor, uma outra liderança que a comunidade possua, né? E aí, quando você começa a fazer esse diagnóstico, é possível você traçar um planejamento, seja ele através da sua presença, da regularidade da presença que a companhia quer fazer ali, da criação de fóruns específicos para poder gerar momentos de diálogo, de comunidade, mas também, vamos supor, estratégias de responsabilidade social. Eu identifico que aquela comunidade diretamente impactada no meu relacionamento, ela tem uma deficiência, por exemplo, em políticas públicas de educação. E aí, na minha escuta empática com essa comunidade, elas podem pontuar para mim, olha, a gente precisava de ter mais apoio nas nossas escolas, alguma questão relacionada ao pedagógico das escolas que poderia ser melhor, ou até mesmo de infraestrutura, e com isso a gente vai construindo aí um planejamento de curto, médio e longo prazo, seja para atuar nas linhas de responsabilidade social ou na gestão dos conflitos diários, né? Na gestão de outros temas que são de interesse, tanto da companhia quanto dessas comunidades diretamente impactadas. Então tem um mapeamento de demandas também, né? Bastante aprofundado que tem que ser feito ali, né? Exatamente. Hoje, inclusive, as empresas elas já consideram as métricas de relacionamento com comunidade como métricas que a gente chama de core business, né? Que elas, inclusive, pontuam para o que a gente tem de geração de resultados financeiros dentro da companhia. Então, o que há alguns anos atrás a gente chamava de aceitação social, que agora a gente extrapola um pouco mais a questão da aceitação, né? Mas isso pode ser medido de acordo com a forma como essa comunidade nos percebe, a forma que ela nos dá espaço, mas também a gente mede isso muito quando a gente olha para o que a gente constrói junto. Então, na nossa escola aí do passado, talvez aí anos 90, essa atuação planejada, ela era muito demandada pela própria empresa. E hoje essa demanda, ela tende a ser de mão dupla. Como é que se dá essa avaliação? Explica melhor para nós, assim, como que você avalia, porque relacionamento é algo intangível, né? Exato. E depende muito, às vezes, até de um sentimento bem fluido, daquilo que está correndo bem ou mal, né, no relacionamento com uma certa comunidade. O que indica realmente o que indica, né, para a empresa que e para você, né, como profissional, que o relacionamento está fluindo, além do seu próprio feeling mesmo, né? O que indica? Sim. Além do próprio feeling, professor, é possível a gente ter algumas métricas que elas não são tão tangíveis, mas são qualitativas. Por exemplo, nessas pesquisas que a gente faz, a gente ouve diretamente as pessoas com perguntas abertas, né, dissertativas, em que elas trazem para a gente, desde que a companhia começou a atuar em determinado projeto, a gente vem percebendo uma melhoria na qualidade de vida aqui da comunidade, em equipamentos, por exemplo, que fornecem oportunidades de esportivas para a comunidade. Então, desde essa coleta mais qualitativa, mas também é possível a gente criar métricas ligadas a standards que são um pouco mais globais. Por exemplo, hoje a gente tem discutido muito sobre os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das formas da gente qualificar essa nossa relação, vamos supor, você olha ali para um ODS e ele versa sobre educação de qualidade. E aí você pode linkar suas metas de atuação naquela comunidade com esse ODS. Então, se eu estou cumprindo aqui, se eu estou fazendo um trabalho com escolas públicas de inclusão de alunos, de qualificação da educação junto ao corpo docente, eu estou atendendo métricas que já são preconizadas lá nos ODS. Então, é possível você tangibilizar, né, essa relação a partir de números, a partir de outros marcos, né, que a gente pode se referenciar para dizer, opa, a gente está no caminho certo, a gente precisa qualificar um pouco mais essa relação ou não.
E como que é a relação em momentos conflituosos? Porque também, né, assim, a comunidade, o território também é sempre um lugar de conflito. Você trabalhou, tem uma grande experiência, por exemplo, na área de mineração. A gente sabe que mineração é algo que sempre gera, né, muitos problemas também dentro da comunidade, né, das comunidades ali do entorno, até por ser pelo tipo de impacto, e ultimamente também, né, as pessoas têm se atentado mais, como também as empresas, para muitos impactos negativos, né, em relação às comunidades. Como que ocorre a atuação e essa mediação no momento de crise mesmo, de conflito? Essa mediação de conflito, ela também vem passando, professor, por uma ressignificação. Durante muito tempo, a gente avaliava que essa mediação ela era bem feita quando a gente conseguia contornar a situação, quando a gente conseguia que a reclamação não crescesse, não chegasse até nós. Hoje, a gente começa a trabalhar num processo de empoderamento dessas lideranças para que a gente possa tentar se antecipar cada vez mais ao problema, para que ele não cresça numa proporção que a gente não consiga gerenciar esse conflito. Então, quando a gente está ali numa relação constante, perene, de troca, geralmente quando aquela fumacinha começa a sair, a gente já pode começar a conversar lá no início. Não precisa esperar a relação azedar para você, enfim, e gerenciar uma crise de fato, né? Como a gente aprende muito, né, nos nossos cursos de comunicação, a gestão de crise, né? Então, a gente vai muito na via da prevenção, e a prevenção, no caso de gestão de conflitos comunitários, ela vai nesse dia a dia. Quando o conflito de fato ele acontece, se você tem aí uma boa relação com essa comunidade, como eu falei, se você já vem construindo uma relação de confiança, isso já é meio caminho andado. Porque você consegue minimamente falar com as pessoas. Elas não fecham as portas para você, elas não partem do pressuposto de que você está errado, de que você está mentindo. Há pelo menos alguma intenção de escutar o outro lado, né? Então, assim, eu acho que a gestão de conflito, ela acontece, como qualquer relação, ela é real e, assim, ela acontece o tempo todo, porque os interesses são diferentes, mas quando existe minimamente ali um respeito e uma intenção de se chegar num lugar que seja bom para os dois lados, eu acho que isso é possível fazer. Tem uma mediação também muito interessante quando se trabalha com comunidades, né, Flaviane? Que é assim, bom, você tem comunidade de um lado, mas você tem também o interno, né, da empresa, né, do outro lado, porque você tem que, às vezes, fazer um pouco essa ponte, né, entre agentes da própria empresa, a alta direção da empresa, né? Você tem que fazer um Exato. pouco essa ponte. Explica para nós assim como é que quais são os desafios aí que você enfrenta ao fazer esse tipo de mediação, né? Porque não é só estar Sim, lá com a comunidade, mas você tem que negociar muita coisa dentro da empresa dentro da também. empresa também. Explica para nós assim como é que Ah, funciona isso, quais são os desafios. essa dinâmica vai ser um pouco interessante, que acho que eu vou trazer essa percepção das coisas que vêm mudando, né? E que bom que elas vêm mudando. Mas, assim, há alguns anos atrás também, o gestor de comunidades, ele era um mero porta-voz, né? As coisas se decidiam dentro da organização, você tinha aquele papel de comunicar a comunidade, ou outras vezes trazer uma reivindicação para a comunidade que era aceita ou não. Agora, o que eu observo muito, professor, é que, mais uma vez, essas caixinhas dos stakeholders, elas estão ficando com limites cada vez mais menos sólidos, sabe? Então, assim, antigamente a gente falava assim, eu faço comunicação interna e eu faço comunicação externa. Hoje, os nossos públicos, eles se mesclam demais. Às vezes, o meu colaborador, ele é meu vizinho, ele tem uma propriedade ali que está diretamente no limite da minha área de atuação. Ou ele é, por exemplo, parente de uma pessoa que é um empreendedor individual que presta um serviço para aquela empresa. Ou minimamente ele tem alguma outra relação de interesse que se cruza com seu papel social de colaborador. Então, desde quando a gente começou a perceber que esses limites eles não estavam mais tão bem definidos, a gente começou a homogeneizar um pouco mais essa comunicação, e o que a gente fala para dentro é o que a gente fala para fora. Então, talvez com isso
a gente foi também, o que eu vou te explicar, a gente foi também qualificando um pouco mais essa relação ali com a diretoria, com os gestores da organização, trazendo para eles que não existe mais agora limite para a comunicação. Você não pode mais decidir uma coisa dentro de uma sala de reunião e achar que ela está guardada a 7 chaves. Né? Até porque em tempos de redes sociais, de WhatsApp, né? e todos esses instrumentos de comunicação que a gente tem, o que às vezes você está ali falando com um colaborador num DDS, num diálogo de segurança, ou até mesmo numa fala, num bom dia com o gerente, ele está ali gravando e depois ele pode publicar isso no YouTube, né? Então, assim, sim, é importante a gente saber qualificar as informações para dentro e para fora. Eu acho que a gente faz muito esse papel de negociador, né? Às vezes, quando as coisas estão um pouco mais conflituosas lá fora, a gente não pode chegar já para a nossa diretoria e falar, ó, tá dando tudo errado, eu fui lá hoje, eu conversei com o líder da comunidade, ele tá por aqui com a gente tem que, opa, deixa eu trabalhar essa informação aqui. E aí, na hora que eu for cascatear, eu já vou cascatear mas como que a gente pode resolver? Quais são as estratégias que a gente pode tentar negociar? E da mesma forma, se eu tenho um gestor que bate de frente e fala para mim assim, não estou interessado, não quero escutar, eu também não posso chegar para o meu líder comunitário e já fechar as portas com ele. Olha, na reunião que nós participamos essa semana, a gente não conseguiu trabalhar bem esse assunto ainda, me dá mais um tempinho. E aí, assim, é aquela boa e velha política da boa vizinhança, né? Que você vai ali trazendo o tema no momento certo, qualificando ele e, assim, principalmente, professor, humanizando o assunto. Muitas vezes a gente lida com um staff que ainda está se formando para olhar para as comunidades com um olhar um pouco mais gentil, um pouco mais empático. Então, às Para vezes, maior você faz esse papel. sensibilidade, né? Exatamente. Você faz Mas esse você papel acha que essa influência tem aumentado, então, do profissional de comunicação, essa influência dele junto à direção, aos sem gestores, está dúvida. aumentando? Sem dúvida. Uma vez que a gente também começou a ganhar esse espaço, né? A gente tem sido cada vez menos usado, né, vamos dizer assim, a grosso modo, como uma consulta. A gente tem participado da estratégia. Então, vou trazer um exemplo prático. Eu trabalhei numa organização em que a gente tinha um dos nossos pontos sensíveis com a comunidade era o ruído que a operação fazia. E aí a gente conseguiu amarrar, junto com a diretoria executiva, que um problema de segurança, por exemplo, um acidente de trabalho, ele pontuava tanto quanto um número X de reclamações da comunidade relacionadas a ruído. Para muitos gestores, isso parece absurdo. Como assim? O peso da segurança é outro, mas não é. Né? Porque o peso da sua reputação é tão importante quanto se você tiver um acidente dentro da sua fábrica. Então, quando isso começa a entrar também para essas linhas mais estratégicas de discussão, a gente também se torna um profissional que de fato é um consultor, né? Que de fato é envolvido na estratégia, no desenho do planejamento, né? Então, um exemplo também que eu vou trazer para os colegas que eu acho que pode tangibilizar um pouco. Recentemente, também participei de uma consulta pública para um empreendimento que seria feito numa área portuária. Há alguns anos atrás, a gente faria uma escuta e colocaria ali um relatório. A comunidade está de acordo, nós temos XYZ condicionantes que a legislação nos traz que a gente tem que fazer para implementar esse empreendimento. Agora não. Agora a gente faz, de fato, uma audiência pública e aí a gente, o profissional de comunicação, a gente entra para criticar, inclusive, o processo. Mas essa escuta está qualificada mesmo? A gente está no meio de uma pandemia e as pessoas que não puderem ir, que são grupo de risco, como é que elas vão ter acesso ao estudo de impacto desse empreendimento? Bora botar na rádio da cidade para eles transmitirem ao vivo a audiência pública? Vamos abrir outros canais para a gente receber feedback da comunidade? Então, assim, pode parecer que a gente está militando na causa externa, esquecendo de dentro de casa, mas não. A partir do momento que você entrega isso como uma gestão da nossa reputação e da nossa estratégia, fica fácil também de você convencer o seu gestor, né, o seu staff de que isso é tão importante quanto os índices de segurança dele. Até porque tem relação com aquela construção dos vínculos de confiança que você falava no início, né? Justamente. E essa confiança, professor, ela é tanto
dentro para fora, como de fora para dentro, né? Uhum. Então, assim, os seus gestores também, eles precisam ter em você, né, um braço direito, alguém que ele tenha uma relação de muita confiança e que ele possa abrir, inclusive, assuntos que são estratégicos, para que você possa ajudar a companhia nas suas tomadas de decisão. Nós já falamos aqui de algumas tendências, você já abordou aqui algumas tendências, algumas boas práticas, né? Mas eu perguntaria para você mais especificamente, né, sobre essa tendência, né, de orientação das boas práticas hoje, no contexto de uma governança social e ambiental, né? Até no marco de ESG, né, que tem sido algo muito presente hoje, né, para ajudar a formatar esse tipo de coisa. Então, a entrada, né, do ESG nesse universo, né, está significando alguma coisa em termos de tendência de boa prática, né? Pode avaliar isso para nós? Sim, com prazer, professor. Eu costumo dizer que a gente está em um processo de formação, né, ainda dessas estratégias, mas há alguns anos atrás, sobretudo o social, né, do ESG, ele era quase uma perfumaria, né? A gente quase que tinha isso nas organizações porque era bacana, porque aquilo de alguma forma te trazia alguma visibilidade positiva. A partir do momento que isso virou uma diretriz, né, que isso vira para a gente métricas que são avaliadas, por exemplo, pelo investidor, né? Um determinado grupo não vai comprar o seu produto se você não tiver bem estabelecido nas métricas de ESG, que basicamente, pessoal, medem a sua atuação socioambiental e o quanto você gerencia bem a sua governança com seus públicos de interesse. Então, à medida que você vai qualificando isso, e isso começa a entrar, é quase como no passado a ISO 9001 e outras ISOs, né? Se a empresa não tem aquilo, ela não está qualificada para prestar serviço para mim. Então, hoje, se uma empresa, por exemplo, de celulose e papel, que é referenciada pelo selo FSC, se ela minimamente não considera as suas partes interessadas, o seu público diretamente impactado, nas suas políticas de gestão social, ela está desqualificada, por exemplo, para vender para grandes e potenciais clientes que ela poderia ter no nicho de mercado dela. Então, acho que essa é uma tendência que, felizmente, está crescendo e ganhando força, né? Que são as métricas, né? E a legislação, de fato, que te coloca numa condição de precisar cumprir para estar apto a vender, apto a prestar um serviço que seja. E eu gosto muito de dizer que uma grande tendência nessa nossa área, professor, eu brinco muito com a minha equipe, eu sempre falo, gente, mais relacionamento e menos release. A gente também, às vezes, vem de uma escola muito conteudista ainda, né? Que nos prepare para fazer bons textos, bons reportes, mas muitas vezes o que a gente precisa fazer está por trás do que a gente vai se reportar para a imprensa, de como a gente vai falar. Muito focado, às vezes, na mídia e menos nessa relação mais cotidiana, mais miudinha, né, Flaviane? Exatamente. Às vezes você entra em alguma organização que ela te quantifica, por exemplo, quantos releases você mandou para a imprensa naquele mês, ou quantos comunicados sobre determinado assunto você subiu para sua governança. E, na verdade, às vezes você olha tanto para isso e você esquece de fazer o arroz com feijão, né? Que é esse dia a dia, essa escuta. E eu acho que o último ponto, ainda sobre tendências, professor, eu traria o que eu chamo de empoderamento das lideranças. E esses são dois aspectos assim que eu tenho bastante alegria de compartilhar com os colegas. Os líderes comunitários, eles são agentes de transformação importantíssimos para a qualidade daquela comunidade. Enquanto a gente tiver uma mentalidade de que nós somos os fortes, de que nós somos a parte maior desse processo, tem alguma coisa errada. A grande obrigação de uma companhia que é seriamente comprometida com a ESG é dividir os privilégios. A gente tem que minimamente equalizar essa relação de privilégio. Eu estou entrando numa comunidade que já estava ali antes de eu chegar, que tem uma história, que tem uma relação. Eu preciso não só respeitar a história daquelas pessoas, mas se eu estou chegando ali, eu preciso também colaborar para equalizar as diferenças. E aí eu olho muito para essas lideranças, porque seja o líder de bairro, mas também a liderança jovem. Às vezes você entra numa comunidade que tem muitos jovens e que eles ainda não estão
familiarizados com o potencial de transformação que eles têm naquele lugar onde eles moram, né? Onde eles habitam. E assim, quando você consegue construir uma relação bacana com essas lideranças, aí é mais do que tendência, aí é sucesso. Porque eu vejo que as coisas acontecem muito organicamente, né? Sem a gente precisar forçar. Isso. E, Flaviane, agora nessa pandemia, né, ela trouxe vários outros desafios, né? O que que você, como que o trabalho passou a se organizar, né, a partir da emergência da pandemia? Que tipo de demanda que isso trouxe? Como é que se lida com isso? Como é que você lidou, inclusive, no seu trabalho com essa emergência? Quando a gente foi surpreendido pela pandemia, a gente achava que ela era passageira, né? Então, a primeira reação foi assim, não, vamos fazer um grupo aqui, vamos manter o grupo de WhatsApp, vamos fazer uma conferência aqui no Skype, e a gente ajudava as pessoas que não tinham o aplicativo, né? Só que isso não se sustentou, professor, porque a pandemia foi, né, foi ficando, as pessoas naturalmente também foram perdendo seus recursos, muitos não tinham conexão com a internet, e assim, honestamente, né, fazer relacionamento pela internet não é tão legal quanto você fazendo face a face, né? Claro que nós temos muitos ganhos, mas o bom e velho aperto de mão, aquele cafezinho que você toma na casa do seu vizinho, isso aí não tem internet que substitua. Diante disso, a gente precisou também mudar um pouco da nossa estratégia. Como que a gente ia se manter conectado, conversando, dialogando, se a gente não tinha mais aqueles fóruns presenciais de antes? Então, um exemplo bem legal é que nesse contexto que a pandemia trouxe para a gente, tão desafiador, a gente viu uma oportunidade de apoiar essas comunidades numa necessidade real que elas tinham, seja de infraestrutura, desde álcool gel, máscara, né? E outras coisas que se tornaram necessárias nesse contexto, até mesmo uma estruturação de informação de qualidade, né? Num cenário de tantas fake news que nós temos, a gente começou a figurar como vamos dizer assim, um órgão, né? Um emissor de confiança. Então, o que nós fizemos? A gente, na empresa que eu atuava no pico da pandemia, né? Nós criamos um comitê, né, de uma coalizão de comunicação, convidamos para essa coalizão outras empresas do município, o próprio poder público, algumas pessoas da sociedade civil, e ali a gente começou a discutir como é que a gente vai ser rápido, como é que a gente vai ser ágil. Numa pandemia como essa, não basta eu cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro. Eu estou falando de uma comunidade que pouco me importa se na minha empresa não tiver ninguém contaminado, porque se o meu vizinho ali contrair Covid, ele vai contaminar as pessoas que trabalham na minha empresa. Então, a gente resolveu que a gente precisava fazer esse trabalho de utilidade pública e foi a partir dele que a gente começou a criar outras experiências de relacionamento, outros vínculos, outras oportunidades de diálogo e, naturalmente, né, num fórum aqui, outro acolá, para falar de Covid ou para trazer informações um pouco mais qualificadas para a comunidade, a gente fazia o arroz com feijão. Entendia se tinha alguma coisa fora do eixo, alguma coisa que a gente precisava tratar, né, ou alguma outra ação proativa que aquilo podia ser, né, vir de nós. Então, assim, eu acho que a pandemia foi uma coisa que no início nos assustou um pouco, mas a gente falou, pá, tem como a gente dar uma mexida nesse doce aqui. Mas também um novo aprendizado, né, Flaviane? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Que E que bom. bom que agora as pessoas estão se imunizando, né? E isso, de alguma forma, vai poder oportunizar para a gente a retomada desse contato, né? Ainda que não seja nos moldes de antes, né? Num cafezinho, um pão de queijo, mas talvez uma visita, uma conversa um pouco mais próxima, né? Que eu acho que é tão importante. Todo o trabalho de campo ele é muito fundamental nessa área, né? Circular na comunidade já, né, é sempre uma necessidade contínua, né? Ah, sim. Ainda que seja a mera circulação, é uma necessidade. Né? O profissional que está disposto a trabalhar com comunidades, ele tem que gostar de rua, de Verdade. ir para o campo, de conversar com as pessoas, né? A Então gente. vamos aproveitar para a gente, para finalizar nossa entrevista, né? Perguntar para você, afinal de contas, qual é o perfil? O que você acha, a partir da sua própria experiência, o que do seu próprio perfil pessoal te ajudou a ser uma boa profissional dessa área, uma profissional valorizada nessa área e se dar bem nessa área?
como também aquelas pessoas que você com as quais que você quer trabalhar na sua equipe, né? Porque quando você forma uma equipe, que tipo de gente você acha, né? Que O tipo que de que eu estou perfil aí que procurando, você né? valoriza, o que que você procura para poder trabalhar com comunidade, que essa é uma informação muito importante para quem está se formando agora, né? Sim, sem dúvida. Professor, eu acho que o comunicador que quer ir para essa área, ele precisa ser uma pessoa que tenha facilidade de mudança de referencial. Precisa ser alguém que possa olhar realidades diferentes daquela que ele conhece e se sensibilizar com ela. Ouvir, ter um interesse genuíno de conhecer, né? Porque a gente está falando aqui, e inicialmente parece que a gente está falando só de um vizinho que mora no empreendimento, mas, por exemplo, quando a gente fala de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, né, e outros tantos, que às vezes estão tão distantes e às vezes tão impregnados de conceitos errôneos que a gente veio construindo ao longo da nossa vida, e quando a gente entra em contato com esses grupos, a gente precisa voltar lá atrás, né? E estar tá muito disposto a mudar o nosso referencial. Então, acho que esse é um grande ponto que é importante, né? A boa e velha empatia, uma capacidade de análise, o respeito com a diferença, com a diversidade. Uma outra característica bem importante é você ser um bom ouvinte, sem dúvida. Agregador, aquela pessoa que está ali para não para causar briga, mas para apartar, né? E agregar as pessoas. Ter muito foco em relações duradouras. E um outro aspecto que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, ser um profissional com bastante energia para fazer conexões, para amarrar. Eu participei de uma conversa lá com o pessoal da equipe de meio ambiente, que vai me trazer um repertório para um fórum que eu vou participar na comunidade semana que vem. Vocês não estavam nem esperando, né? Então, essa visão mais 360, antena ligada, Tem que né? E a ver as gente. articulações Exato. possíveis, né? Assim, você tem Ter que estar num mundo super articulado. bem articulado, ligado, antenado no que está sendo conversado lá fora, nas legislações. Então, eu acho que é isso. Eu acho Não que é basta bem estar conectado e articulado, vai ter que saber fazer as costuras, né? fazer as É isso costuras. que você está falando, uma coisa assim que você de repente você consegue ver que um grupo pode ter tudo a ver com outro, um público com outro, né? Dentro da Sim, própria comunidade, da comunidade com a empresa, da comunidade com outras, né? você Com... sabe que tinha uma época que eu brincava com a minha equipe, que eu falava assim, gente, nós temos que fazer o povo namorar, pôr o povo para namorar, entendeu? Às vezes eu tô lá Aproximar, né? Pessoas e é, eu, grupos, eu aproximar, né? tô lá no Sebrae, participando de uma reunião que fala sobre uma oportunidade para o agricultor familiar. Um belo dia eu fui para uma comunidade e eu descobri um potencial grupo de agricultores familiares ali. Uhum. Não basta eu, como organização, virar para eles e falar assim, vamos fazer um projeto? Como que eu posso te ajudar? De quanto que você precisa? Não. Muitas vezes o seu trabalho é de articular. Você conhece Fazer a junção, né? Exato. Você conhece o Fazer essa João lá aproximação. do Sebrae? Vou te passar o contato, deixa eu te apresentar para ele. Então, essa estratégia de governança, que é tão importante, que a gente fala tanto, né, do tripé da governança, né, sociedade civil, público e privado, isso é importantíssimo, porque você não tem que você não tem que fazer pelo outro, você tem que fazer com o outro, né, dar oportunidades para que ele possa criar suas próprias conexões. Então, eu acho que esse é o grande ponto do perfil desse profissional, tá? Ligado nessas oportunidades de namoro que tem por aí, sabe? Muito bem, eu te agradeço muito, Flaviane, por essa ótima entrevista. Eu tenho certeza que ela será uma ótima referência, né, para os nossos estudantes aqui na UFMG, né? E foi um prazer enorme, né, falar com você e poder te ouvir, poder escutar aí tudo isso que você faz e pensa, né? Porque é uma grande referência para nós. Muitíssimo obrigado. E eu que agradeço, professor. Estou às ordens. Boa sorte aí para todo mundo. Um abraço.